graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Que Deus te abençoe, continue te dando vitória aí na missão que você está exercendo, na obra de Deus, nesta igreja, onde você tem deixado Deus te usar para ensinar e orientar os amados irmãos da sua congregação. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é a lição do dia 1º de maio de 2022. A nossa lição fala do casamento é para sempre. A lição é: o casamento é para sempre. Que lição maravilhosa, inspiradora, e que seria muito bom que todos os professores de escola dominical, todos os professores do Brasil e do mundo pudessem tratar a fundo esse tema, até porque estamos vivendo um momento tão complicado para a família cristã, um momento de perseguição, um momento de dificuldades, um momento de luta que a igreja tem enfrentado, né? Mas nós estamos para dizer que Jesus é a vitória, Jesus é a bênção e que Ele tem sempre uma solução para nos dar diante das dificuldades conjugal. Então, a lição de hoje, vamos tratar dessa questão da vida conjugal, do casamento. Antes, porém, eu quero deixar registrado também aqui meu pedido de desculpa. Semana passada eu não consegui gravar o meu vídeo para a Escola Bíblica Dominical. Foi muito difícil, muito corrido para nós e nós não conseguimos gravar. Estamos lutando para gravar e postá-lo no máximo aí no meio da semana, para o irmão ter tempo de ler, acompanhar a leitura das Escrituras, a leitura da revista e ter uma aula bem dinâmica, bem produtiva. Tá bom? Me desculpe e vamos tentar fazer melhor. Meus amados, o casamento é para sempre a nossa lição. E você como professor de escola dominical, você como superintendente, precisa considerar alguns fatores, né? Primeiro, ter uma ciência plena do casamento, tá? Porque é disso que a lição vai estar tratando. Ter uma ciência plena. Vale lembrar que a Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento da igreja, que é a noiva de Cristo, com Cristo Jesus. Lá em Gênesis, capítulo de número 2, e em Apocalipse, capítulo de número 19. Então, a Bíblia inteira está entrelaçada, tá? Na aliança do casamento. E outro ponto a se considerar: somente 3 personagens bíblicos tratam com mais profundidade o tema casamento. E são os 3 homens mais importantes no quesito teologia, doutrina e ensinamento. O primeiro deles, na ordem cronológica, é Moisés, tá? Moisés traz diversas citações sobre a questão da vida conjugal. Algumas estão em Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio capítulo 22, tá? Faz algumas referências ali ainda no livro de Levítico, tá bom? Então, essas citações vêm aí da parte de Moisés. A segunda pessoa, não menos importante, na verdade mais importante, o mais importante de todos, é Jesus, tá? É o segundo personagem citado na Bíblia sobre o casamento. Jesus fala disso em Mateus, capítulo de número 5. Jesus fala disso em Mateus, capítulo de número 19, tá? É onde nós vamos também estudar aqui no texto, né? Mateus, capítulo 5, sobre essa questão do casamento. Então, veja bem, a segunda pessoa é Jesus. A terceira pessoa é Paulo. Quer dizer, não há personagens mais importantes que Moisés, Jesus e Paulo no quesito doutrina, ensinamento, tá? Regras, tá bom? Teologia. Então, esses 3, eles tratam desta questão da vida conjugal. Paulo fala disso em alguns textos das suas epístolas. A epístola de Paulo a Corinto, capítulo 7, talvez seja mais detalhada, mas ele também cita essa questão do matrimônio no livro de Efésios, capítulo 5, cita essa questão de matrimônio em 2 Timóteo, tá? Quando faz referência lá no capítulo de número 3 de 2 Timóteo, no capítulo de número 12 do livro de 1 Timóteo também faz referência a essa questão da vida conjugal. Então você precisa entender que
o assunto casamento é complexo e importante. E é isso que você precisa trazer para a lição. Somente Moisés, Jesus e Paulo trata do casamento. Tamanha a sua importância. Tem muitos outros personagens. A Bíblia foi escrita por mais de 36 autores. Mas somente esses 3 tratam disso. Considere isso na sua lição. Um outro ponto a se observar, que aqui trata da questão do adultério, tá? Do divórcio. Mas precisa observar que há uma diferença considerável entre o repúdio e o divórcio. O repúdio vem primeiro, claro, e depois vem o divórcio. Tem muitos maridos que repudiavam a sua mulher, mas não se divorciava dela, tá? Ela era oprimida em casa, vivia em opressão, separada conjugalmente do marido, mas não era divorciado dele, ou ele a dispensava, mas não lhe dava carta de divórcio. Moisés ordenou em Deuteronômio capítulo 24 que houvesse, tá, o divórcio. E os discípulos chegam a falar isso com Jesus em Mateus capítulo 19, tá bom? Então veja bem, há uma diferença, precisa ser considerado também. Outro ponto a se observar e que você tem que apontar na sua lição de escola bíblica dominical. Há 3 razões mais óbvias, mais claras, bíblicas, que justifiquem a separação. A primeira razão é o adultério. Tá? Jesus cita isso aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 19. A primeira razão é o adultério. A segunda razão é o abandono. Está lá em 1 Coríntios 7. Quando um homem abandona a sua mulher. Porque na época mulheres não abandonavam os maridos. Só os homens abandonavam as mulheres. Isso hoje vale para os dois. Quando o cônjuge, um deles abandona o seu cônjuge, a pessoa está livre, não vai ficar presa. Paulo cita isso em 1 Coríntios 7. A terceira razão é quando há risco de vida, para que haja preservação da vida de um dos cônjuges, quando ele está sofrendo ameaça, alguma situação semelhante, aí também se justifica a separação, tá? O divórcio, ok? Agora vamos falar um pouco de adultério, porque são muitas coisas a pautar no tema o casamento, tá? Adultério, segundo a lei, ele ocorre quando 2 pessoas, tá, matrimoniadas terminam tendo um relacionamento sexual. Isso é adultério. Mas Jesus falou aqui no capítulo 5 do livro de Mateus, que se um homem olhar para uma mulher e já cobiçar, ele já comete adultério. Vale lembrar, em Apocalipse 20, que o adúltero não herdará o reino dos céus. Tá? Então, o que é o adultério citado aqui por Moisés? O ato consumado de duas pessoas casadas. Se uma pessoa solteira cai, como falamos na linguagem evangélica, com uma pessoa casada, quem cometeu adultério foi o casado. O solteiro cometeu prostituição. Porque o solteiro não é casado para cometer adultério. Agora o casado comete adultério. Aí deve-se considerar alguns pontos. Tá? Jesus já citou que adultério ele já nasce dentro da consciência humana. A cobiça do homem ou da mulher. Do homem ou da mulher. Mulher também comete adultério. E como comete? Em muitos aspectos. Ok? Então, precisa ser apontada essa questão. Por fim, como ter uma vida conjugal abençoada por Deus. A princípio, segundo as Escrituras, tem que ter o amor. Por quê? Tem muito casal que nem é crente e vive tão bem, tão unido, 40, 50 anos de casado, aí, fazendo jubileu de ouro casado, e vive bem, que é uma maravilha. Tá? Então, a questão não é só oração, tá? A questão não é só tomar certos cuidados, mas também, sobretudo, que haja o amor. O amor é o dom supremo. 1 Coríntios capítulo 13, tá bom? Se há amor, tudo fica mais fácil. Agora, se a pessoa está com outra por razões sexuais, por atração, por cobiça,
tá com outra por interesses, esse casamento não adianta Cláudio Duarte, Josué, o pastor Josué lá do Ministério do Belém, ou outro pregador, outro ministrador sobre casamentos, que não vai dar certo. Tá bom? Se tem amor, aí vem outros pontos. Aí vem a vigilância, aí vem a oração, aí vem as orientações, o papel da mulher, o papel do homem, a família, a vida conjugal, a educação dos filhos, dentro da orientação bíblica. Tudo isso é que você tem que apontar. Tenha uma excelente escola dominical, sucesso, que Deus te abençoe e seja feliz no nome de Jesus. Amém.